Olá a todos. Hoje nós vamos trabalhar a nossa força de alto valor, a nossa prosperidade. Também vamos desfazer o medo de fazer sucesso, o medo de se expor. Como nós podemos fazer isso? Nós temos ferramentas suficientes para nos melhorarmos. Claro, nós somos a semelhança divina. É óbvio que o nosso pensamento, as nossas emoções, o nosso corpo físico pode ter um gerenciamento. E esse gerenciamento, ele está dentro de nós, só que, assim como os hindus dizem, né? A maior doença, nós podemos, então, deixar que a sabedoria venha. Né? Eu estou vendo ali que falta 4 minutinhos, não tem problema não, eu já estou aqui para quem está aqui, tá? Então, é bom ver todo mundo, não, muito bom participar. Então, é isso aí, eu já vou falando porque eu estou no ar, né? E enquanto vocês vão chegando, eu vou simplesmente trazer para vocês um pouco dessa força, né? Essa força, essa luz de que nós podemos fazer muito mais do que fazemos realmente, né? Eu comecei um pouquinho antes para dar tempo de todo mundo entrar na sala, e assim é também fisicamente. E dá tempo também de vocês chamarem outras pessoas e dizerem: a Mônica vai dar uma palestra aí sobre prosperidade, valor interior. Gente, quantas pessoas que eu atendo o dia inteiro? Eu acabei de atender várias pessoas, né? E quase todas elas têm um medo do julgamento ou uma sensação de falta de alto valor. E é tão importante que a gente possa, de uma vez por todas, mudar essa história. E é incrível, né? É incrível, porque mudar a história numa época forte como essa, né? Quanto mais gente, melhor. Quanto mais pudermos compartilhar, né? Vocês também compartilhando a sabedoria de vocês, a força de vocês, né? Que seja na internet, depois quando abrir, que seja, né? Presencialmente, mas todos nós temos muita força e não só força, mas também um potencial que está guardadinho, né? E esse potencial guardado, ele pode, agora nessa fase, se abrir, se desenvolver. Para quem está chegando aí, né? Nós vamos fazer uma reunião, que é a reunião de terça-feira. Muitos e muitos já viram essa reunião, claro, 21 anos, né? Toda terça-feira, exceto os feriados, né? Mas, para quem está entrando, nós hoje vamos fazer aqui um momento de muita cura. É claro que o tema, né? Eu vou aqui compreender aquilo que eu estou falando. E eu também sempre peço, né? Que eu possa compreender o que estão me falando, para que eu possa passar para vocês. E se alguém quer saber, mas de onde vem? Da intuição, da inspiração. Né? É uma parte da mente que não está racionalmente ali ligada, mas é a parte que está ligada mais com a intuição,
com a sensação. É quando você percebe algo, mas não sabe dizer bem o que é. Eu dou cursos há muitos anos, né? E sempre o meu objetivo é que as pessoas consigam desenvolver esse que nós chamamos de sexto sentido. Antigamente se chamava assim, né? Essa terceira visão, essa sensitividade, essa energia, né? Que nesse momento, por exemplo, sentimos tantas energias coletivas. As pessoas são mais sensíveis, de repente elas ficam tristes, de repente ficam irritadas, de repente choram, e ao mesmo tempo começam a achar que está muito bom esse tempo. Aí você diz assim, que é isso? É porque a pessoa está canalizando toda uma força coletiva de muitas emoções, de muitos pensamentos. E se você não acredita nisso, que o pensamento e as emoções, elas passam por você e te mudam completamente. Olha, quanta gente chegando aí, que coisa boa. Arro, arro. Então, o que acontece? Percebe essas ondas de energia, né, que são tão fortes que, por exemplo, quando você está com muita raiva, é capaz de você ficar vermelho, seu sangue vai mais rápido, seu rosto muda, às vezes afunda, né, sua expressão aqui, você fica com aquele ódio, seus dentes aparecem. Quando você fica com muito medo, essa onda energética, que é uma vibração em você, faz seu coração bater forte, faz você tremer inteira, né? E muitas coisas acontecem, né? Então, assim, tudo que passa por você é energia. E passa por você e vai para o outro. Então, já começamos, hein? Já estou falando muito. 7:02. Estava falando um pouquinho aqui para que todos pudessem entrar, né? Então, mas muitas vezes, uma pessoa está rindo, o que acontece com você? Você começa a rir. Aí começa a rir. Aí você não sabe por que você pegou aquela risada. Né? Se uma pessoa começa a chorar muito, daqui a pouco você está chorando junto. Por quê? Porque é uma onda que pega. Se você é muito, muito sensível, você acaba pegando e sentindo essa onda em você, né? Então, o que eu posso dizer? É muito importante gerenciar as nossas emoções, gerenciar os nossos pensamentos, para que possamos vibrar. Por exemplo, no tema de hoje, a prosperidade, o magnetismo, o alto valor. Aí você pode dizer, Mônica, poxa, eu estou morrendo de medo, eu estou sentindo muito medo de perder dinheiro, medo de ficar sem nada. Cada um vai construir a sua própria história. Gente, isso é pura verdade. Sabe por quê? Porque quando você vai construindo na sua mente uma realidade, né, que muitas vezes você não está vivendo isso, mas você começa a criar aquela realidade, ela se plasma na sua frente. Né? E tem várias situações, por exemplo, tem as situações assim, onde você pode dizer, Mônica, mas é a realidade, está acontecendo isso no mundo todo e tal, e é difícil, eu estou sem trabalhar, estou sem receber. Claro, isso é temporário, mas cuidado para você não ser aquela pessoa que diz, pronto, aí você mesmo constrói uma realidade de que isso aí vai ficar para sempre. Entende isso? Não construa isso. Sinta que, mesmo que você perca aí uns meses, que você perca algum dia depois, você vai voltar. E vai voltar com força. Seu trabalho, quem sabe, naquilo que você mais gosta,
Quem sabe você faz uma formação diferente, você aproveita esse momento para dar uma parada naquele trabalho que você estava fazendo e começa a estudar, a se preparar para uma outra coisa. Se você quer ser um terapeuta holístico, né? Você sempre sonhou com isso, mas nunca teve tempo, porque não dava para você, porque você trabalhava numa loja, trabalhava no comércio, alguma coisa desse tipo. E, de repente, você se percebe podendo fazer algo por você e pelo outro, porque hoje em dia muitas pessoas têm um desejo de alma, e eu acho que vocês sabem disso, né? É um desejo de alma de querer ajudar a humanidade, sabe? De fazer parte dessa história, fazendo algo, dando algo para alguém. Esse algo não precisa ser material, pode ser energético, né? Então, pode ser uma energia, né, de simplesmente dar uma virada, né? Estou vendo que alguém escreveu aqui, pode apertar o F5 para voltar a imagem. Não é comigo não, né? Acho que não, tomara que não, tomara que a imagem esteja aí certinha, né? Se for, escreve, tá? Então, olha, percebe bem que essa é uma oportunidade, né? Parou o quê, gente? Parou aqui o vídeo? É isso que vocês estão escrevendo para mim? Congelou? Peraí. Ai, que bonito. Vera Paturi, que lindo, que lindo. Patrícia Paturi, que lindo. Ah, não é a Vera, é a Patrícia, ô, linda. Palmas para você que está lá no hospital, assim, de cara, né? De cara. Ah, já voltou. Então tá bom, tá bom. Esse medo acontece sempre que sim, que sofre um transtorno generalizado. Sim, de ansiedade, é temporário. É isso, gente, meditação é importantíssimo. As pessoas estão entrando e aí está subindo assim a mensagem, eu tenho que ir rapidinho. Eu estou lendo, vendo algumas pessoas entrando, mas não dá tempo de falar, porque se eu ficar lendo, né, não vou poder me concentrar tanto nisso que eu quero passar para vocês, né? A meditação realmente é importantíssima. Agora eu vou explicar para vocês, né? Para quem não está no mundo da meditação, o que a meditação traz? Ela traz uma paz na sua mente, mesmo que você esteja cheio de problemas. Ela traz um exercício para você utilizar a sua força, né? Conexão com o seu eu maior, com o seu Criador. A conexão com a sua respiração, para que você não precise acreditar o tempo todo em tudo o que a sua mente fala. Porque a sua mente, a minha mente, a nossa mente, mente muito. Ah, vai acontecer uma coisa horrível. Ah, meu Deus, e agora? Ou então, nossa, estou sentindo que tem algo bom no ar, né? Muitas vezes acontece e outras vezes não acontece. Porque vai depender de como você está canalizando isso. E como a mente racional, ela está sempre com uma tendência a se grudar mais, a registrar mais qualquer coisa negativa. Vocês concordam com isso? Qualquer situação negativa, a mente bota bem forte. As positivas, ela não bota tanto. Por quê? Porque a mente tem essa tendência a gostar mais do negativo. Por isso que o Jornal Nacional, os jornais todos botam tudo negativo. Por quê? Porque eles sabem que é isso que chama atenção. Né? Se está acontecendo alguma coisa em alguma parte do mundo, todo mundo quer.
Agora, o movimento da paz, umas coisas assim, nem chama tanta atenção. A nós chama, né? Nós que estamos querendo isso, né? Mas a mente racional, ela evidencia os pensamentos negativos, por quê e para quê? Fala aí, você que está aí assistindo. Por quê? Para quê? Porque ela sente que qualquer situação perigosa, qualquer situação negativa, vou perder dinheiro, pode acontecer um acidente, tem violência em tal lugar, então não vou viajar para lá, não. Qualquer situação assim, ela oferece um perigo muito grande. E a mente racional, ela foi feita para defesa. Então, é claro que quando você tem uma parte da sua mente que está lá cheia de pensamentos negativos, se você fica o tempo todo vendo todas as notícias e percebendo e querendo saber tudo que está acontecendo e com medo, e se acontecer aquilo outro? E se acontecer? Né? Então, você vai ficando cheio de pensamentos negativos e chega uma hora que você pensa, essa é a realidade. Só que não. Tem outras coisas maravilhosas acontecendo no mundo também. Ao mesmo tempo, tem pessoas nascendo, tem pessoas, mães encontrando filhos que não encontravam há muito tempo, tem pessoas fazendo movimentos lindíssimos. Hoje mesmo falei com pessoas que estão fazendo movimentos tão bonitos na Terra, mas essas informações, elas não oferecem perigo. E aí a nossa mente vai para aquela que oferece perigo bastante. Então, imagina assim, um relacionamento que você teve, aquele relacionamento que foi legal, que você se divertiu, que você aprendeu com a pessoa, tudo isso. Aí, no finalzinho daquele relacionamento, acontece um evento. Essa pessoa se apaixona por outra, ou às vezes nem ficou com a outra, mas se apaixonou, ou então ficou mesmo, o que vocês chamam de traição, alguns de vocês, né? Eu não chamo mais de traição, porque eu já entendo uma outra forma, né? Que a expectativa da pessoa em relação à outra não foi suprida, mas é óbvio que todos somos humanos, todos temos essas possibilidades, né? E cada um vai ter de uma forma, assim, a sua reação. Pode ser que você diga, meu Deus, como é que eu vou falar para essa pessoa? E passou uma semana e a pessoa descobriu e você é a pior pessoa do mundo. Então, aquele crédito que você tinha com essa pessoa, de anos, acaba todo num evento. Você que dizia sempre que essa pessoa era maravilhosa, que era bom caráter, que era a pessoa da sua vida, acaba tudo ali. Por quê? Porque o negativo fica muito mais forte. Aí você começa a lembrar da pessoa e lembra daquela mágoa, né? Porque aconteceu algo. E muitas vezes você foi simplesmente protegido. Seu próprio magnetismo que afastou a pessoa e fez entrar aquele outro anjo na sua vida. Aquele amante ou aquela amante foi um anjo na minha vida, Mônica. Você tá doida. Às vezes foi, sabia? Porque você estava tão apegado ali e já era para você estar, né, numa outra história, né? E aí o seu próprio campo de energia faz com que você afaste, que você atraia uma outra pessoa até para levar aquela pessoa de você, para você ficar livre até para uma outra relação legal, ou então para você começar a seguir a sua vida, né? Seguir a sua vida num outro rumo, que não era com aquela relação. Pode acontecer, gente. Então, é por isso que é muito importante que você esteja aberto para o novo e também para o que é, né? Sem guardar tantas mágoas e sem achar, então ele ou ela, né, achou outra pessoa, então eu não tenho valor. E aí você vai remoendo aquelas emoções de eu não sou
não tenho valor, a outra pessoa era melhor do que eu. Não era nada, gente. Às vezes, assim, você ficou anos com aquela pessoa, entrou uma outra, e que essa pessoa que estava com você fica até chateado de ter caído nessa história, quer voltar com você, mas você diz, não, agora eu não quero mais, né? Mas você fica sem o seu alto valor só por causa daquele evento, e você é uma pessoa muito valiosa. Simplesmente os eventos que acontecem na vida, se uma pessoa te julga, não gostei de você não, você é ruim, você não gosta do jeito que você fala, essa pessoa tem direito. Ela tem direito de não gostar. Isso não quer dizer que você não tenha valor. Entende? Então, quando você internaliza esse valor, você começa a botar esse valor vibrando para fora. Assim como quando você está triste, você emana essas ondas de tristeza. Pode ser que alguém fique triste do seu lado porque recebeu. Quando você está feliz demais, você emana essas ondas de alegria, né? E isso é ótimo porque as pessoas vão pegando essa energia. E quando você tem alto valor, o que acontece quando você tem alto valor? Você emana essa vibração também, igual. As pessoas vão pegar no coletivo essa vibração de alto valor. Imagina se todo mundo da Terra, ao mesmo tempo, tivesse essa energia, essa força assim do alto valor, como todo mundo ia ficar muito mais, né, vibrando no valor do ser humano. Vocês puderam perceber tantas pessoas na Terra ao mesmo tempo vibrando o medo, né? E vibrando já também a vontade de mudar os hábitos, de se limpar disso, aquilo, que foi indo para um lado, para o outro. O bichinho pequenininho que sabe viajar, né? Ele vai, pula numa alegria, né? Vai para todo mundo e faz a maior bagunça. Só que ele é criado também por Deus. Tem gente que diz, foi criado pelos tal, isso aí é quase uma guerra, tal. Não importa, porque o ser humano foi criado por Deus também. Se é, se não é, não estou nem preocupada com isso. Eu estou sempre querendo saber o que os seres humanos estão vibrando e como é que nós podemos vibrar junto, né, para somar essa força. Então, por exemplo, agora a Vera Paturi apareceu, né? Oi! Então, por exemplo, o que acontece? Quando nós vibramos uma força, seja ela qual for, nós estamos colocando nessa malha divina, nesses códigos que existem por todo mundo. Imagina uma malha, né? Que vários encontros, é um emaranhado, né, de energia. Então, o que acontece? Quando você consegue sentir o melhor, você está fazendo o melhor pelo seu planeta, pelas suas pessoas em volta. Você está conseguindo sair do seu ego e entrar mais no todo. E um dá a mão para o outro e você emana, você sabe o que você está emanando, né? Então, tudo que nós vivemos agora, nesse momento, né? E eu vou chegar nesse ponto para vocês entenderem da prosperidade, do medo que nós vamos tratar, né? Tudo que nós podemos ver no momento é sentir que nós somos responsáveis por vibrarmos a força melhor para a Terra. Não adianta você ficar chateado porque você vê na televisão uma história, porque fulano fala não sei o quê, aí você vai e emana para o outro também aquela história ruim e vai passando de um para o outro. Então, assim, você precisa ser responsável por tudo seu.
É o mínimo que a gente pode fazer, né? Responsável pela sua qualidade de vibração, responsável pelo seu pensamento. Seu pensamento com você mesmo, você não pode ser cruel com você, gente. Você é boazinha com todo mundo. Você é bonzinho com todo mundo, mas com você mesmo, você se culpa, se exige. Não dá para ser assim, né? Então, prestar atenção como são as suas palavras com as pessoas, né? Isso é muito importante. O que você consegue trazer de bom? Não adianta você querer um dia ser terapeuta, holístico, ou fazer reiki, ou fazer fogo sagrado, fazer todas as técnicas. Se você, no seu particular, aqui dentro da sua casa, né, o seu espírito mora aqui dentro da sua casa, está fazendo uma experiência física maravilhosa, se você aqui dentro não se responsabiliza por essa cura, por essa força. Entende isso, gente? É tão, tão importante sentir que você está indo junto com a humanidade. E esse junto com a humanidade como é que você está indo? Assim, igual na Bahia, né? Empurrando. Minha família é baiana, por isso que eu estou brincando assim, tá, gente? Porque no carnaval, empurra, né? Que sai de lá todo roxo, né? Então, você está indo assim ou você está indo leve? Você está indo, né? Vambora, gente. Se precisa de alguma coisa, tá bom, vamos lá. Vamos junto. O que você tem? O que você precisa? E todo mundo junto. Que isso é corrente do bem, corrente da luz. Isso é maravilhoso. Então, quem é você na Terra? Primeira coisa. Se você pudesse ter uma cópia da sua energia, você está deitado. Imagina que você está deitado. Aí tem uma cópia lá na outra dimensão. Só que é tudo energia, né? Como é que seria a sua? Brilhante? Cheio de amor? Vibrando? Ou seria meio cinza, assim, toda torta? Então, eu já pensei sobre isso. Como é que nós estamos vibrando lá para a dimensão de luz? Como é que eles sentem a gente? Aquele ali está ajudando a gente. Ai, que bom. Pô, aquele ali está atrapalhando muito, gente. São os seres de luz falando. Aquele ali, nossa, como está atrapalhando o nosso processo. Mas vamos lá, vamos tentar lá ver se bota alguma coisa na cabeça dele, vamos levar ele para não sei aonde, para palestra não sei das quantas, ou aqui mesmo, quem sabe, né? Vamos fazer alguma coisa, vamos tocar o coração dele, né? Então, se nós sentirmos essa bomba de amor dentro de nós, né? Que eu sempre penso, né? Que ao invés de uma bomba nuclear, poderia ter uma bomba de amor. E essa bomba de amor entraria na gente, a gente faria... E aí? Como é que seria o mundo? Como seria o mundo com essa sensação? Pensa em quem você ama muito. Ou naquela pessoa que você nem gostava, de repente você começou a amar, ficou louca. Amor mesmo. Né? Pensa no seu filho. Pensa no seu cachorrinho que você ama. Pensa em todas as pessoas e situações que te deixam assim com essa bomba de amor. Né? Te deixam com o olhar e com a musculatura mais relaxada, que você diz, aqui eu posso relaxar. Imagina se essa bomba viesse para todos. Eu tenho uma sensação, uma intuição, vou fazer uma profecia aqui, que vai acontecer isso. Vai acontecer. É claro que cada um vai receber de uma forma. E cada um pode dar o que pode dar. Tem um limite, né? Porque
A mente também, ela precisa acompanhar, né? Mas o amor desfaz os pensamentos maléficos, né? Aqueles pensamentos, estou com ódio, quero me vingar, quero que fulano não se dê bem, né? No seu trabalho, por exemplo, as competições. Competições são fortes, né, gente? Difícil, a inveja, né? Porque inveja, todo mundo já teve um dia, tudo bem, mas o que você faz com a inveja de alguém? Você deseja que ela não fique bem? Você fica feliz quando dá errado a história dela? Como é que é? Como é que é você? Sem culpa nenhuma. Você pode pensar, ih, caramba, tô mesmo. É mesmo, aquela pessoa deseja mal mesmo. É. Então, aí você pelo menos constata que você sente isso e começa a pensar, poxa, se eu faço parte desse todo, mesmo essa pessoa, que pode ser aquela pessoa que um monte de gente não gosta, né? Que você sente que faz um mal para muitas outras pessoas. Pode ser qualquer pessoa, ela faz parte do seu sistema. Aí você pode dizer, do meu não! Mas faz. Ela está na sua vida. Você está viva nesse momento com certas pessoas em volta, em tudo, na sua família, no seu trabalho, na política, na religião, o que quer que seja. Você está vivendo essa época. E essa época é a época para você e para mim, para nós todos, né? Essa época tem pessoas encarnadas, vamos dizer assim, na luz, muitas crianças vindo incrivelmente assim, inteligentes e conectadas. E tem pessoas encarnadas também que estão querendo a luz. Tem esses dois tipos. Aí você diz assim, como assim querendo? Tem pessoas das trevas que querem as trevas. Não, elas não sabem, elas acham que querem a treva, mas o que elas querem é a luz, mas elas ainda não sabem o caminho, ainda não se conscientizaram, porque até a pior pessoa que a gente percebe com uma energia ruim no coração e tal, quando o amor entra nela, ela começa a chorar, né? Eu já vi situações fortíssimas, né? De uma pessoa assim, assassina mesmo, e que de repente você conversa com ela. Eu já atendi pessoas que saíram da prisão, atendi, nossa, muitas pessoas, né? E você conversa com elas e aí você vai procurando a luz daquela pessoa, aquele ponto de luz que está lá, e de repente quando você acha aquele ponto de luz, a pessoa começa a chorar e ela muda a expressão dela, porque não era aquela energia ruim que ela queria o amor, mas nunca teve. Uma pessoa que foi sempre tratada com ódio, ela vira uma pessoa doente, com muito ódio, mas ela queria o amor. O amor é alimento. É alimento, lógico. Então, isso é muito importante da gente perceber, né? E o que isso tudo tem a ver, Mônica, com alto valor, que tem a ver com a prosperidade, o trabalho que nós vamos fazer do medo de se expor, de desenvolver seu melhor potencial, tem tudo a ver. Tudo a ver, já vou contar para vocês. Porque é importante que a gente acompanhe, né? Olha, eu falei que minha família era baiana, já estou vendo aqui uma prima maravilhosa, né? Sandra. Então, o que eu posso dizer para vocês para a gente trabalhar na prosperidade? Tudo isso é aqui nessa palestra, né? Vamos fazer tudo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nessa época é uma época que tem tantos vídeos. Ai, gente, eu detesto aqueles vídeos, né? Daquelas estratégias que as pessoas começam a falar, então você vai saber, daqui a pouco você vai saber, e daqui a pouco você... E no final, clique aqui, indique 2 pessoas e faça não sei o que lá. Aí você fica... Aí no final das contas você não soube.
Você perdeu um tempão ali e não soube o que era que ia fazer bem para você. Dá muita raiva, né? Então, essa energia aí é uma energia de um pouco de manipulação, né? Que a gente vai para conquistar. Não tem problema, não estou falando mal disso, mas não me agrada assistir e ficar ali presa naquela história, né? Por isso que eu estou querendo dizer para vocês aqui o que eu sinto, e eu acho que é bom para vocês quando vocês se expuserem, né, para falarem algo, alguma sabedoria, que vocês falem tudo do seu coração. Que vocês não fiquem nessas estratégias loucas que deixam as pessoas malucas, né? Tem coisa boa da internet, tem coisa difícil. Você recebe 20 mil mensagens, que você fica com a informação, tantas informações na cabeça, que é difícil meditar, é difícil muita coisa, né? Então, o que nós podemos trabalhar hoje do valor e da prosperidade? Quando você sente que você tem valor, que você está na Terra, que você é merecedor daquilo que você pode ofertar e receber, que é o dar e receber. É dando que se recebe, né? Quando você sente, você pode emanar e você pode ter um retorno. E isso é fantástico. Por que é fantástico? Porque você entende que não é a quantidade de horas que você trabalha. Não é a quantidade de esforço que você faz, que você vai nadando, que nem um louco, trabalhando, e no final você não ganhou nada. Mas por quê? Porque por dentro você não se sentia no valor. Né? Mônica, como é que faz isso, Mônica? Fala logo. Então, vou falar. A minha técnica, que é o fogo sagrado, alimento energético, né? Eu falo minha, porque eu desenvolvi há muito tempo atrás, né? 21, agora vai para 22 anos, que essa técnica vem dando vários resultados, né? Isso presencialmente, em todas as palestras, vocês que estão aí assistindo, tenho certeza que são pessoas que já fizeram consultas, outras ouviram falar e tal, né? Ou então já fizeram cursos. Estou vendo várias pessoas aí que já são formadas na terapia, né? Que têm os resultados. Então, eu tenho essa ferramenta para te ajudar aqui a mudar internamente, a mudar o seu valor, né? E como é que você pode fazer? Primeira coisa, você precisa ter uma consciência de como você está. Como você está, como você se sente nessa área, na área do alto valor, também no saber receber, né, um dinheiro do seu trabalho, que é um valor. Muitas pessoas não conseguem dizer o seu valor, não conseguem receber, morrem de medo de serem julgados, essa pessoa é comercial demais, essa pessoa, qualquer coisa. Essa pessoa é interesseira, essa pessoa não sei o quê. Né? Tem muitas energias difíceis em torno do dinheiro, não é isso? Eu sei, assim, de carteirinha, né? Que essas pessoas mais de bom coração, que sempre ficaram chateadas com essas brigas de poder, com as guerras e coisas muito loucas que acontecem por causa do dinheiro, né? Eu sei, porque eu sempre tive muita dificuldade, mas era muito. Eu tive que me trabalhar muito. E com a técnica do fogo sagrado alimento energético, eu consegui me trabalhar. Eu consegui dar uma volta, sabe? Uma volta para olhar o que é que está em volta de mim. Que energia é essa? Né? Então,
Eu me formei como fisioterapeuta, sempre amei a minha profissão. Nossa, como eu amei a minha profissão, né? Eu amo até hoje, mas eu não estou podendo exercer mais há 20, quase 22 anos, porque essa outra profissão que surgiu, para mim, tá muito maior, né, do que a fisioterapia. Mas eu ia atender o meu paciente, né? Eu atendi no CTI e tal, aí já era outra história. Mas quando eu atendia meu paciente no consultório, em casa, às vezes eu pensava, ai, tadinho, ele está tão doente, eu via as condições das pessoas, tão doente, teve um derrame, precisa tanto. Ai, ainda tem que me pagar. Eu tinha essa sensação. Só que eu não entendia, eu não me incluía ali, naquela minha bondade, entende? Porque eu também, eu tinha filha pequena, eu tinha que trabalhar, eu tinha que pagar o meu aluguel, eu tinha que pagar minhas contas, eu tinha que viver, e muitas vezes eu não tinha coragem de fazer isso, de tentar receber o dinheiro. Então, eu não me achava sem valor, isso aí é uma área. Tem pessoas que são assim, a gente vai dividir, tá? Então, tem pessoas que têm tanto preconceito com dinheiro, o dinheiro é sujo, o dinheiro dá muitas brigas de poder e tal, e ela não consegue chegar perto dessa energia, entende? É difícil mesmo, né? Então, eu era assim. Por exemplo, eu sempre tinha dinheiro, um dinheirinho na minha carteira e tal, né? Sempre tinha. Mas eu nunca olhava para o dinheiro. Não olhava. E vocês olham? Será que vocês olham? Então me diga aí da sua casa. Eu vou fazer umas perguntinhas, tá? Me diga aí da sua casa. Qual é o animal que tem na nota de R$ 2? Fala, rápido, rápido. Falou? Como é que tá esse animal? Pode até escrever. Agora me diga rápido, qual é o animal que tem na nota de R$ 5? Rápido, pensa. Na nota de R$ 10. Não olha, hein? Não olha, não dá para olhar. Tenta olhar. E na nota de R$ 15? Ah, não tem? Ah, também não sabia. Qual animal tem na nota de 20? E na nota de 50? A maioria sabe. Na nota de 50, onça pintada, a maioria sabe. Na nota de 100, alguns sabem. Você respondeu? Você falou assim imediato? Quais são os animais que tem? Como eu trabalho muito na Alemanha, né, na Áustria, na Itália e tal, então eu levo o dinheiro, eu faço assim uma cópia e boto um carimbo cópia, né, só de um lado, para mostrar o nosso dinheiro e fazer um trabalho com as pessoas, o dinheiro brasileiro. E as pessoas na Europa acham o nosso dinheiro xamânico, lindo, natural, né? Porque essa natureza, né, com o dinheiro, com os animais e tal, para eles encantam, né? Então, o que está escrito na nota? Você sabe o que está escrito na nota? Então, vou responder para vocês. Gente, vocês não estão mais respondendo, tá tudo certo?